Bom dia, igreja. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da carta aos Efésios, capítulo 1, de 1 a 14. O tema que nós estamos falando é as bênçãos espirituais para o povo de Deus. Nessa carta, nesse capítulo 1, é um hino de adoração que Paulo que escreve, que relata para o povo de Deus aquilo que o Senhor Deus fez por nós, pela igreja. E nós falamos sobre as bênçãos procedentes do Pai para nós e as bênçãos procedentes do Filho para nós. E hoje nós vamos estar estudando as bênçãos procedentes do Espírito Santo para nós, ou seja, a bênção de ser selado com o Espírito Santo. Nós vamos ler o capítulo 1, de 1 ao 3, depois o versículo 13 e 14. E antes eu peço aos irmãos e amigos que orem comigo, pedindo ao Senhor que me ajude e que nos ajude a compreender um pouco da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu, diante da Tua santa presença, Senhor, eu peço a ajuda do Teu Santo Espírito da graça para que eu consiga, Senhor Deus, passar, Senhor Deus, a verdade eterna do Senhor. Eu peço a iluminação, a ajuda do Teu Santo Espírito, o qual nós vamos estudar um pouquinho hoje, para que compreendermos, ó Pai, as grandezas do Senhor para nós, o que o Senhor fez por nós, e as promessas do Senhor para nós, e aquilo que o Senhor garantiu que fará por nós. Eu te peço ajuda, ó Pai, tenha misericórdia de mim. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que prepare o nosso coração para podermos receber a Tua palavra, para que possamos viver por meio da Tua palavra, Pai. Tenha misericórdia de mim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vimos que Paulo, ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Ele tinha, na primeira viagem missionária, ele passou por essa cidade de Éfeso, e depois, no seu retorno, acho que a segunda viagem, ele permaneceu um bom tempo lá, de forma que todos ali da Ásia Menor, eles ouviram a mensagem. E essa palavra, apesar da oposição de muitos ali naquela cidade, por causa do comércio que tinha em torno da deusa Diana, por causa da idolatria, não só daquele povo, mas das pessoas que vinham ali para visitar aquela cidade, eles lucravam muito com essa idolatria, então houve uma grande oposição. Mas os cristãos que se converteram, eles realmente davam testemunho da sua conversão. Isso está registrado lá no livro de Atos, no capítulo 19, falando sobre a conversão desses irmãos da igreja de Éfeso. Então isso animou muito Paulo a escrever essa carta, e ele começa nesse capítulo 1 com um hino de adoração a Deus, revelando para a igreja o que Deus havia feito por nós, desde a eternidade passada, sobre a bênção da eleição, que Deus nos elegeu em Jesus Cristo, que Deus também nos adotou em Jesus Cristo e também nos uniu e nos aceitou em Cristo agora. Nós estudamos também sobre as bênçãos procedentes do Filho para nós. Que Jesus, ele nos redimiu. Vimos que Jesus pagou o preço do nosso resgate, e esse preço foi o sangue dele naquela cruz do Calvário. Que esse termo também significa perdão, que ele nos perdoou, que Deus em Cristo nos perdoou, que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. E em Jesus, Deus nos unificou, nos fez seu corpo, que agora Cristo, no capítulo 1 de Efésios, no versículo 22, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça,
o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então ele nos uniu em Cristo e também nos fez herança. Somos a herança de Deus e Jesus é o presente de Deus para a igreja e a igreja é o presente, a herança de Deus para Jesus. Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos procedentes do Espírito Santo, a bênção de ser selado com o Espírito Santo. Então, Efésios, capítulo 1, de 1 ao 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vamos dar um salto agora para o versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois de ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Paulo está falando das bênçãos que nós herdamos por meio de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E agora ele vai falar qual é essa garantia. O que garante que nós vamos herdar aquilo tudo que está escrito, aquilo tudo que Paulo está falando, a salvação da nossa alma. Quando nos convertemos, recebemos o Espírito Santo. Ele nos dá a certeza de que Deus está ativo em nós. É o Espírito Santo da promessa que Paulo falou aqui no versículo 13. Em quem também vós estáis, depois de ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa é essa? A promessa que foi feita no Antigo Testamento. Lá em Ezequiel 36, 27, diz assim a palavra do Senhor: E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Também lá em Joel 2:28, está escrito assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Havia uma promessa no Antigo Testamento, na Velha Aliança, que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne, sobre o seu povo. Também essa promessa foi prometido, Foi prometido por Jesus para o seu povo. Jesus também prometeu ao seu povo. Lá em João, no capítulo 14, versículo 16, diz assim, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Lucas, em Atos dos Apóstolos, também registra isso. Paulo utiliza duas imagens para sublimar a significação do Espírito Santo em nossa vida. Esses dois termos, selo e penhor, é o que vamos falar aqui. Voltando lá, Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o selo, disse aqui Paulo. A presença do Espírito Santo no seu povo é a prova de que este pertence a Deus. O Espírito Santo é a marca distintiva do cristão. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz assim, 2 Coríntios 1, 21,
Diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus. 22. O qual também nos selou e deu o penhor do seu Espírito em nossos corações. Em Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O selo com o Espírito fala também de propriedade. O gado e até mesmo os escravos eram marcados com o selo pelos seus donos, a fim de indicar a quem pertencia. Deus colocou seu Espírito dentro de seu povo para marcá-lo como sua propriedade exclusiva. Em João, no capítulo 10, versículo 27 ao 29, Jesus diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Aqui está dizendo também, o selo significa como propriedade, que nós pertencemos ao Senhor. Também fala de segurança. O que Paulo quer dizer aqui? O que a palavra de Deus está dizendo para nós? Que o cristão, ele não perde a salvação. Que Deus prometeu que iria nos salvar. E nesse capítulo 1, todas as bênçãos espirituais de que Paulo estava falando aos cristãos, as bênçãos procedentes do Pai, aquilo que o Pai fez desde a eternidade, elegendo o seu povo, adotando o seu povo, aceitando o seu povo por intermédio de Jesus. O que Jesus fez por nós, pagando o preço do nosso resgate, nos perdoando, nos unindo. O que garante que Deus cumprirá aquilo que Ele falou que vai fazer por nós na eternidade, que é a salvação das nossas almas? A garantia é o Espírito Santo que Ele nos concedeu. O Espírito Santo fala, o selo com o Espírito Santo fala de segurança. A Bíblia tem várias ilustrações desse uso. Quando o rei Dario selou a boca da cova dos leões, Daniel não tinha condições de sair. E no tempo em que Esther era rainha, o rei usou seu anel para selar suas cartas de documento. E uma vez feito isso, ninguém podia alterar o conteúdo, ou seja, ninguém podia violar. Então, o Espírito Santo é a segurança do seu povo, é a segurança que nós herdaremos as bênçãos que Deus prometeu para nós, ou seja, a salvação da nossa alma, o céu. O Espírito Santo também, outro termo que Paulo usa é o penhor. O que é o penhor? O penhor é a garantia, é aquilo que dá como garantia. A palavra grega para penhor é arrabon, de origem semítica, cujo sentido original veio do meio comercial, quando uma pessoa comprava algo e dava uma quantia em dinheiro como espécie de entrada, sinal ou primeira prestação. Posteriormente foi usada no grego para falar da aliança de noivado. Quando Deus nos deu o Espírito Santo, Ele estava se comprometendo a dar-nos toda a herança reservada para os seus filhos no céu. Em Romanos 8,17, diz o seguinte: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, Deus,
Ele está garantindo para o seu povo que ele cumprirá tudo aquilo que ele prometeu. Por isso ele nos deu como penhor o seu Espírito Santo. Então, concluindo aqui, todas as bênçãos, todas as bênçãos que nós recebemos, as verdadeiras riquezas que nós temos, elas vêm todas de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todas essas bênçãos vêm pela graça e são para a glória de Deus. E essas bênçãos que nós temos é apenas o começo daquilo que Deus vai fazer em nós. Que lá em 1 Coríntios 2,9 diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para nós. De eternidade a eternidade, Deus opera todas as coisas de acordo com o seu plano perfeito, o que inclui toda a história, todos os homens e tudo o que existe nos céus e na terra. Todo propósito é cumprido em Cristo, o que significa que cada bênção é concedida aos homens que estão em Cristo. Em Romanos 11:36 diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo foi feito, é feito e será feito para o louvor da sua glória. Então, como Paulo, aqui nós concluímos então, irmãos, que Deus, como em Números fala, que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, né? Em Números fala que ele não se arrepende e que Deus também não mente. Então, nós já somos muito ricos, mas um dia tomaremos posse da herança. E a garantia disso é o Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, só nos resta fazer como Paulo, adorar a Deus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. João 14:16 ao 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A promessa feita por Jesus, que Deus cumpriu em nossas vidas por meio de Jesus, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é a garantia de Deus que nós vamos herdar tudo aquilo que ele nos prometeu. Vou deixar uma pergunta para os irmãos. Por que toda pessoa que diz estar em Cristo deve ter essa segurança que o Espírito Santo oferece? Que Deus nos abençoe, irmãos, e tenham todos nós um bom dia.